24 horas. Ai, ai, conta pra gente então. Um oferecimento de Energiluz Design, Manecar Consórcios, Gislaine Devitt Imóveis, Posto Chiquinho e Laboratórios Hoffman. A gente vai trazer os principais acontecimentos do cenário do crime nas últimas 24 horas aqui na nossa região, Vale do Rio Tijucas e Costa Esmeralda. A gente vai trazer as informações inicialmente aqui de Tijucas, porque aqui teve um furto de 10 toneladas de trigo de um condomínio industrial durante a madrugada. Mas quem vai trazer mais detalhes é o delegado aqui de Tijucas, Adelan Camargo. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia da Comarca de Tijucas, realizou na data de ontem a prisão em flagrante de 2 indivíduos suspeitos de terem praticado um furto de aproximadamente 10 toneladas de trigo em uma empresa localizada num condomínio industrial na comarca de Tijucas. De acordo com as informações coletadas, um dos indivíduos, um dos suspeitos, seria funcionário da empresa e teria ingressado na empresa no horário não habitual, por volta das 5 da manhã, e realizado um carregamento não autorizado, não programado. As informações indicaram que o outro suspeito, que teria recebido a carga e feito o transporte da mesma, seria um indivíduo com diversas passagens criminais e que costumeiramente se apresentava na empresa com outro nome, não com seu nome verdadeiro. A equipe de investigação identificou o suspeito e, de imediato, após realizar a prisão do funcionário, se deslocou para a comarca de Itajaí e lá o encontrou de posse do caminhão utilizado para realizar a carga, o transporte, e deu voz de prisão ao mesmo. No momento da prisão, o suspeito, de forma deliberada e proposital, quebrou o seu próprio celular, com o fim de prejudicar, atrapalhar a coleta de mais informações que poderiam indicar o paradeiro da carga. Na delegacia, o suspeito funcionário da empresa preferiu ficar em silêncio e falar apenas em juízo, enquanto o outro suspeito relatou que não estava no local no dia dos fatos, ainda que apresentado as imagens comprovando que o caminhão dele teria ingressado na empresa e que ele mesmo aparece em uma das imagens mexendo em uma das câmeras. Ainda assim ele falou que não estava no local no dia dos fatos. A Polícia Civil continua realizando diligências para fim de localizar a carga, e qualquer informação nova passar aí para esse canal de comunicação. Um abraço. As informações aí desse furto de carga aqui em Tijucas, a carga ainda está sendo procurada para ver se consegue apreender aí, consegue recuperar alguma coisa, né? Bom, agora a gente vai para o município de Itapema. Na tarde de ontem, durante o dia de ontem, aconteceu uma situação bem complicada em um prédio lá de Itapema. Um casal, desde a madrugada, ouviram-se gritos, os vizinhos relataram que um lençol com fogo foi jogado pela janela. É claro que, diante dessa confusão, desde a madrugada, os vizinhos acionaram a polícia militar. A situação, bem complicada, foi trabalhada, mas infelizmente a polícia militar não conseguiu fazer com que o casal abrisse a porta. Por isso foi chamado o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, para que fosse feita uma negociação. Nesse caso é sempre chamado então um especialista para fazer essa negociação. E a gente está em contato agora com o Major Sommer, que é subcomandante do BOP, que vai trazer mais detalhes sobre Itapema e também trazer as informações de como é feito esse tipo de negociação. Boa tarde, comandante, subcomandante, né? Só queria saber certinho, é Sommer, falei certinho o nome? Falou corretamente, é Sommer, sim, Major Sommer. Perfeitamente. Major, então poderia contar para a gente os detalhes sobre o que aconteceu nessa situação lá em Itapema? Bom, primeiramente, boa tarde à senhora, né, a todos que acompanham o Jornal VIP. A ocorrência de ontem tratou-se
de uma ocorrência de natureza de alta complexidade, onde o Batalhão de Operações Especiais ele foi acionado após alguns protocolos pré-estabelecidos da Polícia Militar, que nós chamamos de POP, que são os procedimentos operacionais padrão, onde o 31º Batalhão foi acionado, né, e constatou que, de fato, se tratava inicialmente de um cárcere privado, com característica de ameaça e, a princípio, uma tomada de refém. Havia informações que, durante a madrugada, também houveram bastante uso de violência, gritaria no interior do apartamento, também indício de fogo, enfim. E aí, após essa primeira intervenção, muito bem realizada pelos policiais do 31º Batalhão, diga-se de passagem, houve esse primeiro contato. O cidadão que foi identificado no interior do apartamento, ele alegou estar de posse de uma arma de fogo e mantinha sua esposa sob cárcere privado. Então, em virtude disso, da alta complexidade da ocorrência, o Batalhão de Operações foi acionado e aí nós startamos todo o processo de gerenciamento de crise, no qual o batalhão dispõe, e deslocamos imediatamente para a ocorrência por volta de 8h40 da manhã, e nós chegamos e estabelecemos o protocolo a partir das 10h04 da manhã especificamente. Essa, né? Que não se sabe se ele realmente estava armado, se não estava, e também o estado em que ele se encontrava. Como agir numa situação dessa? O senhor poderia dar detalhes de como é a ação de vocês? Claro, com certeza. Bom, uma ocorrência de alta complexidade, com características de crise, ela obrigatoriamente deve obedecer a 3 critérios básicos, que é a imprevisibilidade, a compressão do tempo e o risco de vida. Havia, obviamente, nessa ocorrência, esses 3 critérios básicos, né? E aí, a partir desse momento, o Batalhão de Operações Especiais, ele starta o processo de gerenciamento de crise, onde há, dentro desse processo, uma série de ferramentas que nós chamamos de alternativas táticas, né? Nós colocamos no cenário do ponto crítico da ocorrência, a figura do negociador, e aí nós temos o negociador primário e o secundário, nós temos um gerente da crise, que é o comandante da operação, nós temos o posicionamento do sniper, que é aquele policial que tem capacidade de um tiro de alta precisão, e, por fim, nós temos a situação da coluna tática, que é a equipe de intervenção em casos de última alternativa, tá? Que aí vai fazer o uso ou de força letal, ou então, eventualmente, na necessidade de fazer a contenção do indivíduo, caso ele não use arma de fogo, a gente consiga fazer uso de instrumentos de menor potencial ofensivo para solucionar a ocorrência. No caso em específico, ontem, nós startamos todos os protocolos de gerenciamento de crise. Inicialmente, através de técnicas e táticas de negociação, a gente conseguiu liberar a refém por volta de aproximadamente 1 hora, 45 minutos a 1 hora de negociação. Nós conseguimos o convencimento deles, liberamos a refém, e depois esse procedimento restou também, né, a responsabilidade e a preocupação sobre a salvaguarda da integridade física do próprio causador do evento crítico, que nós chamamos de SEC. Então, naquele caso, nós tentamos, através da negociação, a saída dele do interior do apartamento, mas ele apresentava um distúrbio psiquiátrico bastante acentuado, né, com síndrome do pânico e traços de esquizofrenia, e em determinado momento ele apresentou um surto convulsivo e princípio de desmaio. Ele estava completamente despido sobre uma cama, com bastante peso sobre o corpo dele, e a partir do momento que eu notei, nós, o BOP, né, notamos que havia possibilidade de prejudicar, né, fisicamente aquela pessoa, nós decidimos então pela entrada tática, fizemos a contenção dele no interior do apartamento. Perfeitamente, Major. E a mulher, ela realmente era vítima? Ela não tinha nenhum distúrbio? Então, veja bem, especificamente nessa ocorrência, o marido, né, o causador do evento crítico, apesar do distúrbio psiquiátrico, ele é um médico, né, um médico do estado de São Paulo, bastante renomado, possui uma capacidade financeira também bastante alta, e a esposa dele na mesma forma. Ela inicialmente estava, assim, sob ameaça, né? Ela não quis sair, obviamente, porque estava sob ameaça dele também. Ela também estava despida no apartamento por ordem dele. Então, nós acreditamos que sim, que ela estava sob cárcere privado, né? Estava sob ameaça e coação. Mas, a partir do momento que ela é liberta e a integridade física dela é mantida, dificilmente a pessoa que tem um relacionamento e entende que o amásio dela
possui esse problema psiquiátrico, ela vai querer gerar algum tipo de problema posterior, juridicamente falando. Então, naquele caso, houve desdobramentos, obviamente, no que diz respeito à saúde do causador do evento crítico e também da sua esposa, né, através de um acompanhamento psicológico, e também os desdobramentos judiciais após a apresentação da ocorrência na delegacia de polícia. E como foi encontrado o apartamento? Havia realmente uma arma? Bom, essa arma ela não foi localizada dentro do apartamento, apesar de que ele falava no momento que nós não podíamos entrar, senão ele atiraria em qualquer policial que tentasse fazer esse intento, né? Mas nós estávamos com ele a todo momento em observação, não só pela nossa equipe tática e a equipe de negociação, mas também pelo atirador policial de precisão que se posicionou a alguns metros de distância. Nós não conseguimos identificar, durante todo o processo de negociação, a arma de fogo em seu punho, mas nós achamos uma arma no interior do seu veículo, que estava na garagem, né? Não era uma arma de fogo, era uma arma de chumbo, mas com todas as características físicas de uma arma de fogo, se assim posso dizer. Perfeitamente. Muito obrigada pelas informações. A gente agradece esse esclarecimento até para a população saber como acontece um procedimento desse. Muito obrigado por todo o esclarecimento, pela sua participação aqui no Ocorrências Policiais dentro do Jornal VIP. Seja sempre as portas abertas. Muito obrigado pela oportunidade. Disponham sempre da Polícia Militar e também do Batalhão de Operações Especiais. Boa tarde. Perfeitamente. É uma situação que tem que ter muito preparo. Tem que estar bem preparado. A gente vê que o trabalho é muito bem feito, que estão todos eles bem preparados. Tanto o 31º Batalhão da Polícia Militar, quanto o Batalhão de Operações Especiais, a gente vê que tem feito um trabalho excepcional aqui na nossa região. Perfeito. Luan, chegou mais informações para a gente aqui, a gente já vai apurar para trazer para vocês, mas antes, no oferecimento desse timaço VIP aqui de patrocinadores, tem mais uma informação para vocês acompanharem aí. Olha essas imagens, a van lá de Porto Belo foi alvo de criminosos. Na madrugada de segunda-feira, depois da meia-noite, a loja Havan de Porto Belo foi alvo de criminosos. O estabelecimento, que fica na Avenida Governador Celso Ramos, no bairro Alto Perequê, foi invadido por 2 homens. Um buraco foi aberto na parede nos fundos da loja. A polícia foi acionada, realizou buscas no interior do imóvel, porém, os autores já haviam fugido. De acordo com um levantamento prévio, alguns celulares foram levados. Um boletim de ocorrência foi registrado. As imagens das câmeras de monitoramento foram averiguadas. Olha só, até levei um susto aqui, porque estou lendo aqui, Luan, uma informação que chegou agora para a gente da Polícia Militar, uma ocorrência que está acontecendo lá em Porto Belo. As informações são de um homem de aproximadamente 40 anos que abandonou o veículo ao ver a guarnição. E nisso ele deixou, ao abandonar o veículo, ele deixou uma pistola cair. A gente já tem imagens aí para vocês na tela. E dentro do veículo ficou uma mulher trancada. Ela não conseguia abrir a porta, pois estava com seu estado de consciência alterado. Ela falou ter tomado alguns medicamentos. Foi preciso arrombar o veículo, aí como vocês estão vendo nas imagens. O motorista, ele se evadiu, ele fugiu em uma lancha e foi preso pelos policiais que tiveram apoio aí também do helicóptero Águia e um bote que se dirigiram ao local. A gente vai trazer mais detalhes sobre essa ocorrência para vocês lá no site vipsocial.com.br daqui a pouquinho. O horário aqui das ocorrências policiais está estourado, eu entrego para o Luan para continuar o Jornal VIP. Por enquanto, são essas as principais informações do cenário do crime. A entrevista completa na íntegra, vocês também acompanham lá no vipsocial.com.br. Luan, é com você. Fechou.